Item 28, Éder Borges, Carlise Fiatkovski, Guilherme Kilter, Renan Sesquim. Moção de protesto contra a programação da linguagem neutra e de ideologias político-partidárias na Universidade Federal do Paraná, UFPR. Em discussão, para discutir, vereador Éder Borges, do PL. Bom dia, nobres colegas parlamentares. Hoje trago aqui uma defesa à instituição Universidade Federal do Paraná. Primeira universidade do Brasil, 112 anos de história, motivo de orgulho para a nossa cidade e para o nosso estado. Mas a Universidade Federal do Paraná tem sido motivo de chacota nacional. Como foi agora nessa última semana? Na última semana viralizou um vídeo, o Brasil inteiro, de estudantes dando bem-vindes caloures, como se fossem um mussum, falando. Ridículo, para dizer o mínimo. Uma instituição que deveria prezar pela linguagem culta, fica propagando gírias como essas. E detalhe, isso foi postado na página oficial da instituição. Então, não foi uma coisa feita por alunos ou alunes, se preferirem. Não, isso foi na página oficial do Instagram da UFPR. E não é um caso pontual. Eu vou pedir para o Charles passar o primeiro vídeo. Eu fiz uma busca só de um mês para cá. Tá? Vejam só a quantidade de conteúdo ideológico. Dia de começar a sua nova jornada na universidade mais antiga do Brasil. Sejam bem-vindos ao UFPR. Desde o início da humanidade, a desigualdade de gênero moldou o destino de milhões de mulheres. Meninas aprendem que o mundo não lhes pertence por inteiro. Então sejam bem-vindos ao primeiro passo de uma trajetória inesquecível. Se você ficar excluindo as meninas, você vai excluir metade da população do mundo. É estúpido! E aqui, por fim, nós vemos ali a questão de cotas, para tudo que a gente... Cota para trans, é uma coisa que eu realmente não entendo que sentido faz. Aquela cota social para pessoas que estudaram em colégio público ainda é discutível. Eu não concordo, mas é discutível. Mas inventam coisas, assim, para dizer no mínimo, absurdas e totalmente ideológicas. O que nós vimos aqui, vídeos sobre feminismo, então, não é uma questão de simples incentivo às mulheres. Tinha ali um evento de mulheres nas ciências exatas, e se fosse só para incentivar a presença das mulheres nesse segmento das ciências exatas, ótimo. O problema é que ali eles dizem que as mulheres são excluídas, o que é uma mentira. Ninguém exclui as mulheres, ninguém impede as mulheres de fazerem parte de um curso de ciências exatas. Vitimização. Então, uma instituição que deveria contribuir com a sociedade atua de maneira contrária. Atua colocando seus alunos, as suas alunas contra a sociedade. Uma instituição que deveria, por certo, prezar pela linguagem culta, fica colocando essas gírias, esse papo de todes. Então isso é inadmissível. É uma questão de honra para o UFPR. Está totalmente ideologizada essa instituição. Agora, eu converso com tantos pais, mães, que dizem para mim: minha filha, meu filho está concluindo o ensino médio, eu estou com muito medo de quando chegar à universidade. Hoje as pessoas, o que antes era razão de orgulho, de uma excelente expectativa, quando
o filho ia para a universidade, principalmente quando passava numa universidade pública. Hoje é motivo de medo, de apreensão, porque sabe que se não tiver uma base muito sólida, vai perder o seu filho. Eu vou mostrar para vocês o resultado disso. Eu vou mostrar aqui algumas coisinhas. Se preparem para o freak show. Vai começar o show de horrores. Isso não está na página oficial da UFPR, mas de um movimento estudantil, começando por um vídeo que rodou muito também na semana passada. Se quer rir para não chorar, por favor, Charles. Tenho fome. Sou estudante e tenho fome. 2 das 7 universidades estaduais do Paraná não têm bandejão. A juventude merece alimentar com qualidade todos os dias. Foram encontrados baratas e moscas da comida do bandejão da Unila. Eu quero restaurante universitário para poder me formar com dignidade. Apenas um dos 7 campi da Unespar tem bandejão. Mais da metade. Então nós vemos ali Che Guevara, pelo aborto legal, seguro e gratuito. Universidade particular no Paraná tem um bandejão acessível. É suficiente. Só a luta dos estudantes organizados é capaz de mudar esse cenário. É A um juventude partido passa recém-criado. fome nas universidades do Paraná e do Brasil inteiro. E para mudar esse cenário, nós chamamos você, estudante, a se somar. Vamos poupar esse plenário. Então, termina nisso. Esse é o resultado dessa educação ideológica. Então, é o seguinte, eu só penso o seguinte, se quer falar todes, ninguém aqui quer proibir falar todes, mas quer falar todes, vai para o partido, vai militar no partido. Quer aborto legal, vai militar no partido. Universidade não é lugar para isso. Universidade é lugar para ensinar, e é lugar para ensinar as ciências. E dizer que existe indivíduo não binário definitivamente não é ciência. Vereadora Camila, vou te mostrar mais uma contribuição das ciências sociais, que nós vemos ali na reitoria da UFPR. Passa, por favor, Charles, o próximo vídeo. E eu quero que os senhores me digam se essa pessoa está em seu estado de juízo, de sanidade. Olha só a histeria disso. É pela vida das mulheres. Meu nome é Maria Clara, faço parte do movimento Rebele-se. Hoje estamos aqui na luta pela vida das mulheres, pelo direito aos nossos corpos. O direito que é negado até mesmo dentro das nossas escolas, aonde agora eles querem não só militarizar, como privatizar. Desde quando a privatização significou segurança para os nossos corpos? Para você, menina, que está hoje entrando na sua sala e tendo que sofrer assédio do seu professor, dos alunos, e tendo que ouvir calada, porque ninguém vai fazer nada. Eles dizem que não pode. Mentira! Mas a gente, nós do Rebelde, estamos aqui organizados, só esperando o momento, juntamente com você, estudante, para nos libertar. É suficiente. Vamos poupar os ouvidos dos colegas. Gente, que loucura é essa? Gritando, berrando loucamente, falando coisas, misturando privatização com nossos corpos, e diz que é assediada pelos professores. Então, não fala coisa com coisa, e uma pessoa como essa não pode estar em seu estado perfeito de sanidade. Eu não estou aqui sendo irônico, não estou tirando sarro, mas eu estou trazendo uma questão terrivelmente séria, uma coisa extremamente grave que está acontecendo nas nossas universidades, e nós não podemos nos calar diante disso. Essa moção é para nós resgatarmos a honra da primeira universidade do Brasil. Um orgulho para Curitiba e para o Paraná. E é por isso que nós repudiamos o que acontece dentro dessa universidade. Não é de hoje, não é pontual, para virar chacota no Brasil, com estudantes falando todos bem-vindos.
Com tudo isso, concluo que, como se diz na internet, o Paraná é a Rússia brasileira. E se o Paraná é a Rússia brasileira, a UFPR é a União Soviética brasileira. Passo os apartes, então, presidente, na sequência, professora Ângela, por favor. Bom dia a todas, todos e todes. Corto a palavra, presidente, porque essa casa não é lugar para isso. Você não é democrático, merece respeito. Você não é democrático, não vive falando isso. Quero só dizer, eu não lhe dou a palavra, vereadora. Então, para vós me ser, eu quero falar, tá? Para vós me ser, já que você gosta de viver lá no século, sei lá, 19, 20, que é a língua portuguesa. Eu mantenho a palavra, apesar da educação, da boa educação questionável, professora, educadora, mas tudo bem, Soura. Por favor, continue. Quero dizer que a língua portuguesa é uma língua viva, que se modifica ao longo da história, tá? Então, os movimentos, os agentes políticos se tornam protagonistas. E não somos nós que vamos conseguir frear, barrar todo esse desenvolvimento, né, da própria língua. E eu quero dizer que vai ter todes, sim, pois todo mundo... Eu vou pedir licença a Vossa Excelência, vou pedir para que discuta o tema, uma vez que tem outras pessoas aqui querendo discutir. Eu repito que esse plenário merece respeito, essa casa merece respeito, que não é lugar para falar todes. É uma língua viva, esse movimento não é um movimento natural da sociedade, é um movimento induzido e que não vai pegar. Isso é pura forçação de barra, então nós não podemos aceitar isso. Passo a parte agora ao próximo inscrito, vereador Guilherme Kilter. Bom dia a todos e somente a todos, porque todes não existe, e não sei se a vereadora do PSOL e a bancada do PT foram à escola e aprenderam língua portuguesa, mas quando eu falo todos, já é neutro, engloba todos os gêneros. Então, bom dia a todos mais uma vez. É extremamente lamentável e triste o que acontece na Universidade Federal do Paraná, se posicionar em seu perfil oficial usando linguagem neutra, ainda mais para receber novos alunos, os calouros, usados por eles como caloures. É completamente vergonhoso a banalização da linguagem portuguesa e a ofensa à educação e ao histórico que tem essa universidade. Eu peço um posicionamento da reitoria da Universidade Federal do Paraná sobre esse assunto, já que é tema de projeto de lei meu aqui nessa casa também, para que a prefeitura e órgãos oficiais do governo não usem a linguagem neutra em suas comunicações oficiais, como essa gestão de Eduardo Pimentel muito bem já tem feito, não tem usado dessa ofensa à linguagem portuguesa, que é o pronome neutro, a linguagem de gênero. Então, peço um pronunciamento da Universidade Federal do Paraná, reitero aqui o posicionamento contrário a isso. Existem muitos alunos de bem na Universidade Federal do Paraná, alunos de direita, alunos conservadores que são contra isso e que infelizmente não podem se pronunciar porque têm sua liberdade cerceada, são perseguidos em sala de aula, tem muitos professores que não deixam essa liberdade acontecer, usam o pronome neutro, como lamentavelmente parlamentares aqui dentro. Então, nós nos manifestamos contra isso e defendemos aqueles que defendem a língua portuguesa e se opõem a essa ofensa. Parabéns, Éder, pela proposta, a moção de repúdio, conta com a minha assinatura, com o meu apoio, meu voto favorável, e a vereadora do PSOL, as vereadoras do PT e as demais que quiserem usar pronome neutro, sugiro que voltem à escola. Obrigado. Perfeito, vereador Guilherme, obrigado. Lembrando que eu também tenho um projeto nesse sentido, para que seja utilizada somente a linguagem culta nas escolas municipais e nos órgãos municipais. Próxima parte, vereador Sidney Toaldo, por favor. Como diria o nosso estimado amigo que nos deixou, Algaci Túlio, profundamente lamentável. Profundamente lamentável, né? O que vimos aí agora no vídeo, realmente sem inversão de valores. Situação essa que eu, enquanto vereador Sidney Toaldo, não posso aceitar. Por isso, até o voto vai ser favorável a essa moção de repúdio, porque nós estamos tentando mudar a cabeça das crianças, dos jovens, dos adolescentes,
que mundo teremos à frente, que cidadãos iremos formar, que pais de família, que mães de família iremos formar. Então, profundamente lamentável, a universidade, né, a mais antiga do Brasil, estar, eu diria, aceitando esse absurdo, mas tenho certeza que não parte da gestão, né, de tudo isso, mas os grupos que estão dentro da universidade. E eu, como digo, respeito a todos, mas nessa questão da linguagem neutra, realmente não, sempre direi não. Obrigado, vereador Éder. Obrigado pela contribuição, vereador Sidney. O problema é que nós vemos verdadeiramente um desvio de função da universidade brasileira. Então, a universidade deveria ensinar o que deveria ser um lugar de aprendizado, de adquirir cultura, conhecimento, acaba sendo um local de militância política. Então, isso é muito errado. Próxima parte, vereador Renan Sesquim. Bom dia a todos. Obrigado, Éder, pela parte. Lembrando que bom dia a todos é bizarrice, é narrativa. Eu queria fazer um posicionamento aqui, vereador, dizer que a Universidade Federal do Paraná, que antes era motivo de orgulho para qualquer pai que sonhava em ver o seu filho formado lá, hoje, infelizmente, está envolvido em ideologias político-partidárias. Muitos pais que antes faziam de tudo para que seus filhos estudassem na UFPR, agora têm medo, ficam inseguros ou até preferem pagar uma universidade particular para evitar problemas futuros com seus filhos. Mesmo com todas as dificuldades, muitos pais conservadores que valorizam a família acabam escolhendo a universidade particular para garantir que os seus filhos não sejam influenciados por essas ideologias de esquerda que circulam por lá. É uma situação lamentável. Eu recebi diversas mensagens de muitos pais conservadores preocupados com seus filhos e com a lavagem cerebral que é feita dentro da Universidade Federal do Paraná. É lamentável. Obrigado, vereador. Exatamente, vereador Renan. Eu converso com muitas pessoas que fazem isso, que mesmo que o filho passe na Universidade Federal, eles preferem pagar uma universidade para não perder o filho, para não perder o filho para o mundo das drogas, para o mundo do comunismo, do socialismo, né? E de bizarrices de toda sorte. Próxima parte, vereador João Bétega. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, vereadores que estão na mesa, quem assiste pelas redes sociais. Jean Willis, Pablo Vittar, Madame Satã, que é um bandido que matou milhares de pessoas e foi preso por homicídio. Tudo isso tinha em um livro comprado pela antiga gestão da Prefeitura de Curitiba, que foi um dos grandes assuntos da última eleição, que eu trouxe, inclusive, esse assunto para aquela eleição. Nesse livro tinha a linguagem neutra, e esse material infantil LGBT foi comprado pela gestão Rafael Greca, e nós denunciamos para evitar que seja comprado para professores de educação infantil nessa atual gestão da Prefeitura de Curitiba. É importante também falar o seguinte: no plano de governo do atual prefeito, tinha uma menção à linguagem neutra. E após a eleição, essa menção continuou no plano de governo do atual prefeito. Falamos com o vice-prefeito Paulo Martins da semana passada e foi uma vitória do nosso mandato. Isso foi retirado do plano de governo da atual gestão da Prefeitura de Curitiba. Sem linguagem neutra na educação infantil, precisamos ensinar as crianças a falar o português corretamente e também a não enaltecer falsos heróis que a comunidade LGBT levanta a bandeira, como esse Madame Satã, que era um bandido que matou milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Também é importante aqui parabenizar o vereador Éder Borges por essa moção. Acredito que a linguagem neutra na UFPR não deve ser aceita. É uma linguagem que é um ditado popular, não faz parte do vocabulário da língua portuguesa, e temos que tirar a linguagem neutra do espaço público em Curitiba para poder atender a norma padrão da língua portuguesa. As pessoas que fazem parte dessa comunidade LGBT podem falar a linguagem neutra entre 30 segundos elas, para concluir. numa questão pessoal, de trato pessoal, mas trazer isso para uma questão padrão, né, de um vídeo institucional, não é bem aceito. Acredito que nós devemos se ater à língua portuguesa e utilizar esse tipo de linguagem, como qualquer ditado popular, apenas numa questão informal, sem utilizar a linguagem neutra para a comunicação oficial.
seja na faculdade, na prefeitura, onde é que seja, especialmente na educação. Muito obrigado. Acabou? Obrigado, presidente. Próxima vereadora para discutir, vereadora Camila Gonda, PSB. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. Eu fico até um pouco desnorteada, né, de ter que subir nessa tribuna para fazer uma defesa da nossa universidade pública. Vamos lá. Eu não vou aqui, Éder Borges, discutir a diferença de gíria, socioleto e dialeto. Eu acho que daí já ultrapassa um pouco a nossa discussão. Então, eu não vou aqui trazer essas discussões para plenário. Mas se tem uma discussão que eu quero trazer, principalmente, é a discussão de que esta vereadora não vai tolerar nenhum tipo de ataque velado à universidade pública, gratuita e de qualidade federal do Paraná. A gente não pode admitir. Eu subo nessa tribuna para não admitir qualquer tipo de retrocesso na nossa educação. E sabe por quê? Porque os vereadores, eles colocaram essa moção para falar sobre a questão da linguagem neutra, para falar que a Universidade Federal do Paraná veiculou em suas redes sociais um vídeo que coloca a utilização da linguagem neutra para dar boas-vindas para os calouros da universidade, mas quando sobem nessa tribuna, quando pegam o microfone para falar a respeito desse tema, buscam atacar a Universidade Federal do Paraná, porque utilizam disso de fumaça para conseguir maquiar aí, talvez, não sei, uma vontade que era de adentrar a universidade pública, mas não sei, né, por algum motivo, sobem nessa tribuna para, de certa forma, atacar o nosso ensino público. E daí eu separei aqui alguns pontos, alguns tópicos que vocês comentaram. A universidade virou motivo de chacota. Motivo de chacota. Então, vamos lá, vamos ver se eu entendo, vereador Éder Borges. A Universidade Federal do Paraná virou motivo de chacota nos últimos dias, e aí, por esse motivo, eu, enquanto vereador de uma capital, utilizo essa tribuna para expor a juventude no telão dessa Câmara de Vereadores e atacar ainda mais a universidade privada, a universidade pública. É isso? É isso? Não, não pode o que eu estou falando. Então, não pode. Não pode. Mas tem que esperar eu terminar de falar. Não concorda comigo? Sabe por quê, vereador? E daí, vereador sabe Éder, por quê? vamos manter a ordem. Muito obrigada, vereador presidente em exercício Bruno Rossi. Sabe por quê? Porque daí eu podia ficar aqui discutindo também, vereador, a respeito da linguagem neutra, né? Porque até aqui na própria moção que vocês colocaram, né? Vocês colocam que a gente tem que valorizar pela norma culta, pelos padrões, mas aí, vereador Éder Borges, eu me deparo com uma postagem sua assim, ó: adolescentes burgueses sustentados pelos pais protestam contra o remanejamento do Mesa Solidária. Aí burgueses está escrito com Z. Caraca, né? Que loucura, porque daí aí não faz muito sentido, porque daí se a gente vai falar de fato sobre a norma culta, sobre o respeito ao nosso dicionário, sobre a norma padrão, então pelo menos que a gente dê o exemplo, né? Então que a gente não cometa erros grotescos na nossa língua portuguesa, porque eu acho que antes de subir aqui nessa tribuna para falar a respeito disso, tem que antes, né, pelo menos ver se está escrevendo de maneira correta nas redes sociais. E aí, mais uma vez, motivo de chacota, será mesmo? Como estudante da Universidade Federal do Paraná, eu não acredito que nós sejamos motivo de chacota. Sabe por quê, vereador Éder Borges? Porque a gente está lá. A gente está lá dentro. E lá dentro não tem essa baderna que o senhor tanto propaga. Lá dentro tem jovem pesquisando. Lá dentro tem formação de mais de 5.000 jovens por ano, pós-graduandos, graduandos, que trabalham ativamente pela ciência do nosso país. É isso que a gente tem lá dentro. Se o senhor nunca pisou dentro de uma universidade
pública aqui da nossa cidade, então não fale aquilo que o senhor não sabe. Não propague o desconhecimento da universidade pública. Não suba nessa tribuna enquanto um parlamentar e ataque de maneira velada, utilizando a desculpa da linguagem neutra, para falar contra uma universidade que é tão democrática e respeitada no nosso país. Eu não vou admitir. Tiveram ataques contra a cultura, tiveram ataques contra os shows que ocupam essa cidade, tiveram ataques a vários setores da nossa população, mas o ataque à universidade pública eu não vou tolerar nesta casa. E aí, inclusive, falaram aqui, né, que a gente precisa resgatar a honra, né, retomar a honra da nossa universidade, que a gente tem uma lavagem cerebral com a nossa juventude, que a gente, enfim, mas eu nunca vi, de verdade, nesse ano, eu não vi até agora os vereadores apresentarem moção de aplauso para o trabalho que a universidade faz. Eu não vi. A reitoria tomou posse nos últimos dias, né? Eu estava lá, a vereadora Wanda de Assis estava lá, a vereadora professora Ângela também, vereadora Laís sempre muito aguerrida na luta pela universidade pública, o ensino público, mas eu não vi os senhores lá na posse da reitoria, né? Eu não vi lá nos eventos que a universidade promove, eu não vejo nos seminários que a universidade faz, eu não vejo consumindo os livros que a biblioteca produz, as produções de alto nível e alta qualidade, o desenvolvimento da pesquisa, a contribuição para o ensino qualificado no nosso país, a formação qualificada de professores, de educadores e da juventude. Eu não vejo nenhuma parabenização a respeito disso. Só que daí também tem uma coisa que me incomoda mais, vereador Éder Borges, mas tem algo que me incomoda muito. Será que a linguagem neutra, de verdade, é o assunto que mais te choca nessa cidade? É o que mais te faz subir nessa tribuna, apresentar um monte de vídeo e te choca? Mas aí, para ir contra alguma questão que a prefeitura faz, aí não vai, né, vereador Éder Borges? Aí não vai, né? Porque aí é da base, né? Aí não vai. Aí é complicado, aí já fica mais difícil, né, subir aqui nessa tribuna para fazer uma defesa aguerrida de outro tema. E aí os vereadores estão falando aqui, assim, o vereador Renan Sesquim falou, é uma lavagem cerebral da nossa juventude. Gente, espera lá, quando vocês falam isso enquanto parlamentares, vocês estão, na verdade, diminuindo o trabalho dos professores, diminuindo o trabalho da produção científica do nosso Estado. Tudo bem, vereadores, se vocês não são favoráveis ao uso da linguagem neutra, façam um post nas redes sociais de vocês. Falem, eu não sou favorável. Lá, escrevam, abre aspas, eu não sou favorável. Não sei, discutam isso para o público de vocês. Mas usar essa tribuna, eu não acredito nem que o nosso prefeito Eduardo Pimentel seja favorável a saber que esta Câmara de Vereadores vai aprovar hoje uma moção de repúdio que coloca o nome da nossa Universidade Federal do Paraná nela. E isso eu não vou tolerar. Eu subo nessa tribuna realmente para não tolerar nenhum tipo de ataque contra a nossa universidade de maneira maquiada. Porque vocês utilizam de um conceito, vocês utilizam de movimentos que fazem parte da Universidade Federal do Paraná, mas que, de certa forma, né, não são propagados pela universidade, mas que ocupam a universidade, para subir nessa tribuna e atacar o nosso ensino público. Isso eu não tolero. Isso vai muito além das possibilidades que eu poderia tolerar nessa casa. Isso vai muito além das nossas funções enquanto vereador. Eu acho que os vereadores, vereador Éder Borges, eles têm muito mais coisa para fazer. Eu estou subindo nessa tribuna já há muito tempo para falar. Todos os temas, eu já elenquei projetos de lei que poderiam ter sido colocados em pauta. Eu já elenquei temas que a gente podia estar discutindo aqui. Eu já elenquei tanta coisa que a gente podia fazer, tanta coisa muito mais importante do que repudiar veementemente o uso da linguagem neutra. Isso você faz nas suas redes sociais. Isso você faz na sua casa. Isso você faz com os seus amigos. Mas você não usa uma tribuna para repudiar a universidade pública. Isso você não faz. Isso eu não vou tolerar. Isso é totalmente inadmissível. E mais uma coisa, apenas para finalizar. Perder os nossos jovens para o mundo das drogas. Espera lá, gente, isso é uma acusação muito séria, tá? Vamos esperar? Universidade Federal do Paraná, isso é uma acusação muito séria. Vereadores usando a tribuna para falar que quando o jovem... Vamos ver se eu entendi, mas me corrija se eu estiver errada. Que quando o jovem entra na Universidade Federal do Paraná, então ele está mais propício a fazer a utilização de drogas. Foi isso que o senhor falou, vereador Éder Borges? Foi isso que o vereador falou.
falou então que dentro ali da Universidade Federal do Paraná, a gente está propício a fazer utilização de drogas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso eu não vou tolerar. Vou passar para os apartes. Passo a vereadora Laís Leão, por favor, vereadora. Bom dia aos demais colegas. Fico muito triste porque, mais uma vez, a Câmara Municipal vai virar manchete por discussões que não lhe competem. Está faltando o que fazer, colegas? Eu fico bastante em dúvida com relação a isso. Universidade Federal não é da conta de vereador. Vereador tem legislação sobre competência municipal. Universidade Federal não é da conta dessa Câmara Municipal. Honestamente, eu não faço a menor ideia do que os senhores acham que é a função de vocês. Não sei se é porque é começo de legislatura, está todo mundo aprendendo ainda, mas eu acho que já deu tempo de aprender o que é a nossa função. Discutir língua portuguesa não é a nossa função. Expor a juventude em telão da Câmara não é a nossa função. Expor a universidade pública, como bem falou a vereadora Camila Gonda, e tentar atacar a imagem da universidade pública, não é a nossa função. Hoje a gente não teve ordem do dia. Não importa por que motivo, a gente não teve ordem do dia. A gente está perdendo a manhã inteira aqui discutindo algo que não é da nossa competência. Aqui, essa Câmara se presta. Eu fico, honestamente, preocupada com a imagem que os senhores estão deixando estampada dessa casa com esse tipo de discussão que não lhe compete. A gente falou de honra aqui, falou de honra da universidade. Eu acho que os senhores deviam começar a se preocupar com a honra dessa casa, que está passando vergonha de ficar fazendo esse tipo de discussão absurda aqui dentro. Obrigada. Vereador Éder Borges, por favor. Te convoquei aí para o debate, então nada mais justo que te passar a palavra. Vamos lá, vereadora Pulo Camila. Olímpio, pulo a Tatiana Guzella e pulo João Bétega. Passo ao Éder Borges. É para mim? Tá Sim. bom. Vamos lá. Obrigado pela deferência, pela preferência. Bom, vamos lá. Tem vários pontos aqui. Bom, primeiro que eu não entendo essa coisa de público, gratuito e de qualidade. Pelo menos no Brasil, eu acho bem difícil funcionar ser público e ser de qualidade. Tá? Mais uma fala que mostra que nunca pisou na universidade pública do nosso estado, vereador. Já. Mas está convidado aí, está convidado a pesquisar. Tem vários grupos de pesquisa, inclusive, de temas que o senhor aborda. Eu acho que seria interessante até mesmo levar a sua visão, né? Tá, uma eu visão já fui algumas pautada, vezes. embasada. Pode continuar, vereador. Eu já fui algumas vezes, várias vezes. Eu já fui, sim, sei como que funciona. Primeiro, é preciso deixar claro, como líquor de um cérebro que não tem meningite, o que é esse requerimento. Isso não é um ataque ao UFPR, muito pelo contrário. É uma defesa à instituição UFPR e é um ataque. Esse requerimento é uma crítica que eu faço à utilização não somente de linguagem neutra, como de todo tipo de ideologia na UFPR. E é inegável que isso acontece. Então, eu já estive lá várias vezes. Eu já estive em diversos eventos. E sei que isso acontece. E acontece de uma maneira absurda. Expor a juventude no telão. Gente, mas eles se expõem. Aquilo está na internet. Eu só coloquei aqui o que está na internet. Inclusive, uma parte do que eu coloquei aqui está no canal oficial da UFPR. Então, não fui eu que expus. Eles estão se expondo para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro está dando risada da cara desse povo. Sabe? Então, eu só estou mostrando o que está na internet. Pode me mandar convites para seminários, enfim... Né? Pode mandar. Sim, mas eu já fui em vários, tá? Em vários. Inclusive, já palestrei. O Rodrigo Marcial vai se lembrar bem disso, né? O Salão Nobre da UFPR, 2015 ou 2016. Acho que foi 15 ou 16. Grande evento promovido pelo Geld na UFPR
o grupo do qual o vereador Rodrigo Marcial fazia parte. Oi? É fundador do GELD. Então, um grande movimento da turma de direito da UFPR. Tá? Então, sai coisa boa de lá, sim. Tá? Por isso que esse requerimento é tratando de coisas pontuais que não acontecem pontualmente, vereadora. Tá? É preciso considerar isso. Então, esse requerimento, vereador, é para, de certa forma, valorizar a Universidade Federal, isso que você está me dizendo? Sim. Ah, legal. Então, vou te dar algumas... O respeito à Vou te dar, vereador, algumas formas pelas quais o senhor pode, de fato, valorizar a educação do nosso Estado. Inclusive, Vossa Excelência pode fazer uma moção também. O senhor proponha políticas públicas eficazes para garantir educação para os nossos jovens. O senhor ocupe a universidade de maneira célere, para que o senhor consiga fazer discussões de alto nível lá dentro. E aí, sim, o senhor vai conseguir, de fato, trazer alguma, né, já que tem tantas críticas, trazer alguma mudança, vereador. Mas deixa eu te dar um spoiler da vida. Né? Vamos fazer assim, spoiler da vida, vamos lá. Não, é que eu sou mestranda da Universidade Federal do Paraná, né, Éder? Então eu tenho espaço de fala. Aí, né, para falar, tô dando um spoiler aqui da Federal. Não tem que fazer psh, psh, psh para mim, não, porque a fala é minha. Eu te concedi essa fala porque eu estou sendo muito democrática, vereador Éder Borges, mas fazer pichi para mim não é isso que pareceu. Ah, mas foi o que eu ouvi, vereador. Foi o que eu ouvi. Então peço excusas que eu não faço isso. Muito obrigada pelas desculpas. Então eu retiro imediatamente a sua fala. Vereador presidente em exercício, imediatamente a fala retirada. Porque fazer pichi para vereadora não, parece que é, sei lá, cara, que é isso? Não, respeito aqui nessa casa. Só questão de defesa. É que eu ia falar desse não tem respeito. Não é isso não. Vereador, não é isso não. Vereador, tá? Então, eu por favor, retirei a sua fala, vereador. Retirada a sua fala. Manter respeito. Retirada a sua fala. Muito obrigada, vereador. Tem o vereador Marcos Vieira. Passo a palavra ao vereador Marcos Vieira, que certamente é um vereador que vai respeitar a fala da vereadora aqui que vos fala. Obrigado, vereadora. Como eu respeito. Pela concessão da palavra, eu não poderia deixar de fazer uma parte. Falar aqui do respeito que eu tenho pela Universidade Federal e para que a gente não deixe também uma imagem que essa casa é contra a Universidade Federal. A universidade que, ao longo dos seus anos, tanto contribuiu, tanto formou profissionais que hoje contribuem, né, com o nosso país, com a nossa sociedade. Eu tive a oportunidade de conhecer a Universidade Federal, de visitar vários campos e conhecer o trabalho que é realizado lá. Existe sim um trabalho muito sério, um trabalho que contribui com a nossa sociedade, principalmente com a nossa capital. São milhares de alunos que todos os anos se formam lá para poder contribuir. São profissionais competentes que realmente fazem a diferença na nossa sociedade. Então eu quero só aqui deixar registrado o meu apoio à Universidade Federal do Paraná. Seria isso, obrigado. Muito obrigada, vereador Marcos Vieira. Eu vou encerrar a discussão, porque, de fato, a única pessoa que eu chamei para o debate foi o vereador Éder Borges, então a palavra foi concedida até o momento que o respeito lhe sobrou, mas, de certa forma, eu quero pontuar novamente, apenas para encerrar nesse 1 minuto que me resta. É inadmissível que saiam nos jornais, vereadores, que a Câmara Municipal de Curitiba repudiou a universidade pública desse estado, porque é isso que vai sair. É isso que vai sair nas manchetes. Vocês sabem que é dessa forma que vocês comunicaram aqui e é dessa forma que a gente vai ser novamente veiculado na mídia. E se não for dessa forma, novamente, vereadores, será como a Câmara Municipal, que não produz nada de fato relevante para a população, mas que fica apenas debatendo o que jovem pode ou não falar, de que forma a Universidade Federal pode ou não se posicionar. E isso, de fato, é bem difícil de ser aturado nessa casa. Então, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for vereadora desta casa, eu não vou tolerar nenhum tipo de ataque à nossa universidade. É isso, muito obrigada, senhor presidente, pela palavra, e desejo aí grande discernimento dos nossos vereadores na hora, de fato, de fazer essa votação. Que, ao meu ver, tinha que ser até retirado, né, esse tipo de moção. Muito obrigada. Próxima vereadora para discutir, professora Ângela, do PSOL.
Bom dia, me inscrevi porque aqui eu não vou ter a minha palavra cassada, né? Então, bom dia a todas as pessoas que nos assistem, bom dia a todas as pessoas presentes, bom dia a Voz Missê, que me cassou a palavra, tá? Já que é assim que você gosta de ser tratado. Eu quero falar que a língua portuguesa, ela se modifica conforme a história e os movimentos e os agentes que se tornam protagonistas. Então, por isso que a gente não fala mais Voz Missê, e é por isso que novas palavras vão surgindo. E eu só lamento quem tem medo da Universidade Federal, quem tem medo do que acontece lá dentro. Eu tenho maior orgulho de ter a minha filha estudando lá, quero muito que meus outros 2 filhos estudem nessa respeitada instituição também, porque ela, independente do que for votado hoje aqui nessa moção, ela segue sendo uma universidade de excelência, que discute, né, um universo científico, cultural, político, independente do que vai sair dessa votação aqui hoje. E realmente eu acho que o Éder Borges, que o Kilter, nunca pisaram lá na Universidade Federal. Nunca pisaram porque, assim, se a gente trouxer qualquer professor de letras da Federal aqui, eles vão rir da cara de vocês. Eles vão falar exatamente isso, que a língua, ela é viva, que esse discurso do Éder Borges e outros aqui já foram superados, tá? Há muito tempo. E outra coisa também que é importante falar, eles não obrigam ninguém a falar todos lá não, tá? Fala quem quer, tá? E também é muito engraçado ver pessoas que expuseram jovens aqui, que na sua fala falou mal de mulheres, que é comum, né, o tempo todo, atacando as mulheres, falar da defesa da Universidade Federal. E também eu quero dizer que vai ter todos sim, pois o mundo é muito maior do que as mentes pequenas, tá, de alguns vereadores dessa casa. E para você, Éder, se puder olhar para mim, eu agradeço, eu deixo um recado. Vai me avisando das suas moções, tá? Vai me avisando a respeito das suas moções. Enquanto isso, a história te atropela, tá? Então é isso. Não sei se eu tenho a partes. Deixa eu ver. Tem a parte, vereadora. Quem são Você os vai apartes? conceder? Vereadora delegada Tatiana, João Bétega, Bruno Seco, Guilherme Kilter e Laís Leão. Laís Leão. Pula os outros. Obrigada, vereadora professora Ângela. Eu gostaria somente de aproveitar esse momento e dizer que nós vamos fazer o requerimento de votação nominal para essa pauta. Obrigada. Sem mais apartes? Éder Borges. Ele que se inscreva na fala dele. Obrigada. Tá. Próximo orador para discutir, vereador Olímpio Araújo, do PL. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria colocar o meu respeito em relação às universidades públicas. Eu vim de uma universidade pública, eu estudei a vida toda em escolas públicas e eu entendo a importância desse ensino para pessoas que não têm o acesso de outras formas à educação superior. Mas, infelizmente, a gente vê realmente uma degradação dessa instituição. Eu não estou falando aqui da UFPR, eu estou falando das instituições superiores, eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando de um movimento que acontece, infelizmente, no mundo todo. A escola e a universidade deveriam ser um local justamente de formação e de capacitação das pessoas, e não de doutrinação política. A linguagem é muito importante nesse contexto, porque em regimes autoritários a linguagem é normalmente usada como uma ferramenta de controle para limitar a liberdade de expressão e suprimir principalmente a oposição. Eu tenho alguns dados importantes, e citando o próprio mundo acadêmico, eu quero falar sobre um estudo que foi feito
pela Unicamp, que mostrou que com o título Alfabetismo e o Mundo do Trabalho, que hoje no Brasil apenas 8% das pessoas têm a capacidade de interpretar um texto. 8%. Nós vivemos em um país que está indo cada vez mais ao fundo do poço da educação. E a linguagem, seja ela na sua casa, no seu bairro, entre os amigos, seja a linguagem neutra ou o uso da gíria, ela interfere na capacidade cognitiva das pessoas e nessa capacidade de se aprofundar em estudos e interpretação de texto. É impossível você ter uma pessoa hoje que não conhece a língua formal, o português formal, e vai conseguir realmente estudar um livro, indiferente do posicionamento ideológico desse livro, de direita ou de esquerda, de centro ou sem ideologia política nenhuma, e realmente compreender o que está escrito nele. Se o vocabulário das pessoas é cada vez mais reduzido, elas não conseguem interpretar uma página de texto sem um dicionário do lado. E talvez lendo o dicionário não consigam interpretar o que está escrito no dicionário. E é para esse caminho que nós estamos seguindo, e é por isso que essa discussão é importante e é preocupante. Aceitar isso dentro de uma instituição de ensino, seja ela fundamental, média, superior, seja pública ou seja privada, é inadmissível. Essa não é a função de uma instituição. E essa discussão foi levantada aqui, não necessariamente por ser uma pauta ideológica, mas porque nós estamos vendo, se fosse aquele rapaz que o Éder mostrou o vídeo aqui, fazendo um discurso, utilizando a linguagem neutra, dentro da sua própria rede social, ele teria plena liberdade para fazer o que bem entender. Nós vemos hoje grandes influencers que não sabem pronunciar as palavras e não sabem falar o português, né, se não for com gírias e com palavras erradas e inventadas. Mas ele estava sendo patrocinado pela instituição de ensino. A instituição de ensino, com dinheiro público utilizado para fazer a publicidade e o marketing dessa instituição, está colocando uma pessoa para promover uma linguagem que não é aceita formalmente no nosso país e que emburrece as pessoas. O Brasil hoje está seguindo um roteiro. O Brasil hoje está seguindo o roteiro do livro 1984 de George Orwell, aonde nós temos um grande irmão, alguém que controla absolutamente tudo, que reescreve a história, que apaga aquilo que não interessa para o regime autoritário que está no poder. Esse mesmo regime está aplicando no Brasil uma teoria que foi criada por George Orwell no seu mesmo livro, 1984, que é da nova língua. A nova língua nada mais é do que a linguagem neutra. E agora eu quero falar um pouco sobre os riscos dessa linguagem neutra que ninguém levou em consideração, pelo menos aqui nas falas. Em primeiro lugar, o vocabulário reduzido. A nova língua busca eliminar palavras e conceitos considerados perigosos para o regime, como liberdade, individualidade e revolução. Controle do pensamento. Ao restringir o vocabulário, o grupo pretende limitar a capacidade das pessoas de expressar pensamentos e ideias contrárias ao regime. Vocês realmente acreditam que uma pessoa que domina unicamente a linguagem neutra tem capacidade de subir, por exemplo, aqui nesse plenário e argumentar sobre qualquer assunto? Eufemismos e duplo pensar. A nova língua utiliza eufemismos para mascarar a realidade e para permitir que as pessoas acreditem em duas ideias contraditórias simultaneamente. Eliminação de nuances. A linguagem é simplificada ao extremo, eliminando sinônimos e antônimos, tornando impossível expressar sutilezas e complexidades. Eu acho que um dos pontos, inclusive, que a gente entra é nas nossas discussões aqui, que sempre batem na questão ideológica, por exemplo, do funk, né? O funk carioca, na verdade, que de funk não tem nada, aonde você não consegue, você percebe que as pessoas não conseguem formar uma frase completa para fazer uma música. É esse tipo de coisa que a gente está tendo que enfrentar.
Controle da informação. A nova língua permite que seja controlada a narrativa e manipulada a informação, impedindo a disseminação de ideias contrárias ao regime. E erosão da individualidade. Ao eliminar a capacidade de expressar pensamentos e emoções complexas, a nova língua erode a individualidade e a autonomia das pessoas. E, por fim, a cultura do medo. A nova língua cria uma cultura de medo e paranoia, onde as pessoas têm medo de expressar as suas opiniões e seus pensamentos. Eu não tenho medo de expressar as minhas opiniões e meus pensamentos, porque, felizmente, eu fui muito bem formado em outros tempos, em um tempo onde a universidade pública dava voz, indiferente do teu posicionamento ideológico, onde nós discutíamos em sala de aula a política, nós discutíamos fatores como esses com respeito, e conseguíamos entender a argumentação um do outro porque nós tínhamos leitura, nós tínhamos estudo. Hoje em dia é praticamente impossível pensar em algo assim. Eu agradeço a palavra a todos. Nós temos a partes aqui. Guilherme Kilter, por favor. Obrigado, vereador. Só queria responder aqui às vereadoras dos partidos socialistas, dizendo que nós estamos atacando a universidade pública, o que é uma mentira. Provavelmente, elas estão assassinando a língua portuguesa já com a linguagem neutra e também não conseguem ler. Porque basta uma simples interpretação de texto e compreensão para ver que a moção de repúdio é contra a linguagem neutra dentro da Universidade Federal. A moção não é contra a Universidade Federal do Paraná. E se sair assim a notícia, está errado. Está errado. Então vai ser mantida a moção como contra a linguagem neutra e é assim que deve ser comunicado. Que elas saibam a ler a moção antes de vir aqui debater, ficar falando que a gente está atacando a universidade, o que não é verdade. E agora, eu quero ver vocês defenderem a linguagem neutra, não a universidade. Porque a universidade é fácil, até eu defendo, sou formado em universidade, quero ver vocês defenderem a linguagem neutra. A única defesa foi da vereadora do PSOL, que veio aqui falar que o português é uma linguagem viva, é uma língua viva e por isso se transforma. Ora, é claro que o português é uma língua viva, só que a linguagem neutra mata. É uma aberração. E a gente quer manter o português vivo, a norma culta viva, e por isso defendemos a norma culta da língua portuguesa contra toda essa aberração chamada linguagem de gênero. Então, por isso estamos nos posicionando contra. Infelizmente, a Universidade Federal do Paraná toma esses caminhos ideológicos, porque ano passado era para ter uma palestra sobre liberdade de expressão com o Deltan Dallagnol lá, e eles censuraram, barraram. Talvez se ele fosse falar com a linguagem neutra, eles permitissem, né? Infelizmente, não tem liberdade de expressão. E é isso que a gente está repudiando aqui, a linguagem neutra. Então, eu peço respeito, que vocês saibam ler a pauta do dia e refutar o que deve ser refutado. Ninguém está criticando a universidade aqui, a gente está criticando o posicionamento, o uso da linguagem neutra. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Vereador Bruno Seco, a palavra. Obrigado pela concessão da parte, vereador Olímpio. Muito rapidamente, quero dizer aqui que vi com muita preocupação esse vídeo promovido aí pela Federal, porque se um vídeo institucional é divulgado com linguagem neutra, eu fico pensando como é que está a carga ideológica dentro das salas de aula da Federal. Fiquei muito preocupado com esse vídeo, fiquei muito preocupado. Se chegou para o público um vídeo com essa carga de todes, essa carga ideológica de linguagem neutra que não existe na norma culta da língua portuguesa, como é que está o grau de militância dentro das salas de aula? Me preocupa muito. E eu quero dizer aqui também que é sim dever dessa casa proteger os nossos jovens. A gente deve proteger os nossos jovens sim em todas as idades. É do Vale Creche que a gente aprova com maioria, com unanimidade, de forma expressiva, até também proteger os nossos jovens para que eles não se percam em ideologia falida dentro das universidades. Então é dever sim dessa casa proteger a juventude em todas as idades. Obrigado. Vereador João Bétega. Agradeço a parte, vereador Olímpio, parabéns pela sua fala acerca da linguagem neutra. 29% do povo brasileiro é analfabeto funcional. E a vereadora Ângela, do PSOL, fala o seguinte, tem que falar todos sim. A preocupação do PSOL parece ser com a militância e não com a educação. Esse tipo de linguagem neutra atrapalha a educação infantil, a educação superior. Não podemos tolerar linguagem neutra na Federal do Paraná. A moção é sobre esse assunto.
não é um repúdio à universidade, é um repúdio à divulgação da universidade através da linguagem neutra. E também é importante relembrar um único ponto aqui. Precisamos fiscalizar a prefeitura para que não haja linguagem neutra na educação infantil de Curitiba. Compraram na antiga gestão um livro, um material infantil LGBT que enaltecia Jean Willis, Pablo Vittar, um bandido que matou pessoas no Rio de Janeiro que era homossexual. E nós conseguimos expor isso na eleição e impedir novos financiamentos a materiais dessa natureza. No plano de governo do atual prefeito tinha menção à linguagem neutra. Continuou essa menção atualmente nesse ano e nós pressionamos, conversamos com o vice-prefeito Paulo Martins e foi retirado essa questão do plano de governo, uma vitória do nosso mandato. Precisamos aproveitar essa discussão para que a gente sempre lembre de fiscalizar a prefeitura em relação à questão da linguagem neutra. Não podemos tolerar na universidade, muito menos para crianças, esse tipo de dialeto que não é a norma culta, não é a norma padrão. Cada um fala o que quer com a pessoa, mas na escola, na universidade, não pode ter todes. Todes não pode ser aceito na escola, na universidade, e tem parlamentar do pessoal que vem e defende essa aberração linguística. Obrigado, João Bétega. Delegada Tatiana. Bom dia novamente. Vereador Olímpio, eu concordo plenamente com o senhor. Hoje, o Brasil é um país lusófono e junto com ele estão mais 9 países. Nós somos 9 países lusófonos. Nós temos concursos públicos no país, dos quais quase 100% exigem a língua portuguesa formal. A norma culta formal, como me chamou a atenção aqui um colega. Agora eu peço para vocês, entre os concursos mais difíceis do país, dos quais está listado a magistratura, a promotoria de justiça, as procuradorias, o concurso de delegado de polícia, os auditores fiscais, dentre tantos outros que exigem a língua portuguesa formal. Quando você passa no vestibular para fazer um curso superior, ou mesmo no Enem, você faz uma prova, do qual exige a língua portuguesa culta, e não o todes, e não a linguagem neutra. Qual é o recado que nós passamos para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para as pessoas que estão estudando em concurso público? E aqui eu peço, professora Ângela, a senhora que é professora, que bem disse que a língua é algo muito mais natural, desde os termos coloquiais, que não estão errados, mas num concurso público, no vestibular, na forma de interpretação de texto, nós precisamos usar a língua culta. Se essa é exigida pelos nossos entes federados, como nós podemos dar o exemplo da Universidade Federal postando vídeos com a linguagem neutra? Isso é intolerável, inconcebível, porque é ilegal. A legalidade dos editais de concurso dizem língua portuguesa. Logo, nós não podemos deixar que os entes federados, em qualquer das suas representações estaduais, municipais, distritais ou federais, utilizem língua neutra, que não é a língua exigida nos concursos. Então fica aqui meu repúdio, que não tem nada a ver com o ensino em si da Universidade Federal. Meu filho é formado na Universidade Federal do Paraná, meu marido é formado na Universidade Federal do Paraná, eu não sou porque sou de Santa Catarina, sou formada lá. As universidades federais são muito importantes para o país, mas nada tem a ver com o que eles estão fazendo oficialmente, pago com dinheiro público. Linguagem neutra com o dinheiro público é ilegal. Obrigado pela parte, vereador. Vereador Éder Borges. Obrigado, vereador Olímpio. Primeiro, aqui, responder, é cada absurdo que a gente tem que ouvir aqui, sabe? Então, a vereadora Camila foi desonesta comigo, sabe? Dizer que eu estava fazendo para ela. O que é isso? Eu não tenho esse tipo de educação. Não é assim que se trata uma mulher ou qualquer pessoa, ou qualquer parlamentar.
aqui nessa casa. Eu não faço isso, isso não é do meu caráter. Eu estava discutindo com ela de maneira extremamente sóbria, educada, cortês, e não admito ser acusado de ter esse tipo de atitude, principalmente com uma mulher, com uma parlamentar. Mas muito bem. O que esse pessoal estava... É aquela coisa, é jogar xadrez com pombo. Esse requerimento é claro. Moção de protesto contra a propagação da linguagem neutra e de ideologias político-partidárias na Universidade Federal do Paraná. Não é um requerimento contra o FPR, jamais. De que maneira eu poderia fazer um requerimento de protesto contra uma instituição centenária, orgulho do nosso Estado, mas que tem se importado de maneira errônea? É inadmissível uso de linguagem neutra, uso da estrutura dessa universidade para a propagação de ideologias. Isso está sendo feito nos canais de comunicação oficiais da UFPR. É o fim da picada. E ainda tem aqui quem finge não entender. Estão distorcendo o requerimento. Não caiam nisso. Tá? Quando o PSOL defende esse tipo de coisa, aí você já entende como devemos votar. Eu sei que tem vereadores aí que manifestaram algum tipo de preocupação de como isso pode parecer perante a imprensa, mas o canal de comunicação que publica aqui, essa Câmara fez uma moção de repúdio ao UFPR, estará propagando fake news e irá responder judicialmente, estou avisando desde já. Porque está muito claro, nós somos contra a utilização da coisa pública, principalmente de uma universidade, para a propagação de ideologias político-partidárias e da linguagem neutra. Eu preciso responder também, só uma observação feita pela vereadora Laís Leão. Vereadora Laís, isso cabe a nós sim, essa moção. Nós temos o espaço de moções justamente para aquelas coisas que nós não podemos legislar. Se nós pudermos, o que nós podemos legislar, nós fazemos projeto de lei. Nesse caso, é uma instituição da nossa cidade, uma instituição tradicionalíssima da nossa cidade, que vem sendo, sim, chacota nacionalmente pelo conteúdo que ela posta em seus canais oficiais. Então, é sim nosso dever, vereadora, é nosso dever trazer à baila esse tema. Se diz que não tivemos a ordem do dia, que estamos perdendo tempo aqui, a manhã inteira discutindo isso. Estamos, entre aspas, perdendo tempo, porque não tivemos outros temas relevantes. Vossa Excelência pode trazer temas também relevantes para nós discutirmos nessa casa. Então, eu penso que o que nós discutimos aqui é relevante, sim, e esse tema faz diferença na vida dos curitibanos, dos paranaenses, dos brasileiros. Diga não à linguagem neutra. Quer falar todes, vai lá no teu TikTok e faz isso. Mas não coloca isso no canal oficial da Universidade Federal, da Universidade Pública mais antiga do país. Como diria nosso amigo Sérgio do Poço, desculpe se me alonguei. Obrigado, vereador. Bom, muito obrigado, vereador Éder Borges. Eu gostaria de fazer até alguns pontos importantes, né? Realmente, sempre que o assunto não é interessante para os nossos colegas aqui da esquerda, eles vêm com a mesma argumentação de que não é nossa competência, de que esse assunto não cabe, ou algo assim. Mas quando é para fazer moção de aplausos para um grupo terrorista, para uma organização criminosa, aí tá ok. Obrigado. Obrigado, vereador. Continuamos em discussão. Para discutir, vereadora Laís Leão, 10 minutos. Eu vim discutir porque você me obriga, Éder. Eu gostaria que a gente tivesse uma discussão muito mais produtiva aqui, mas eu venho muito rapidamente aqui nessa tribuna para, novamente, já falei ali da minha bancada, mas eu gostaria de lembrar da competência legal dessa casa, não é somente de acordo com esse mérito, então
Então, eu refuto o que o vereador Olímpio acabou de dizer. Não é da competência dessa casa legislar sobre a Universidade Federal do Paraná. Isso é uma competência literalmente federal. Então, sim, gastar todo esse tempo dessa casa para atacar um vídeo postado nas redes sociais de uma universidade federal é, sim, um ataque puro e simples à universidade, porque não faz sentido. Essa discussão dentro dessa casa não é da competência deste âmbito parlamentar. Vocês sabem, vereadores, o que vai sair nas manchetes da cidade toda? Câmara de Curitiba perde tempo e dinheiro público discutindo algo que não lhe compete e atacando a Universidade Federal do Paraná. É isso que vai sair. É isso que vai aparecer para a população de Curitiba. Que vocês não fazem uma discussão que é, de fato, relevante para a cidade. Isso não é da competência dessa Câmara Municipal. Ficar discutindo linguagem, língua portuguesa, o que acontece ou deixa de acontecer na Universidade Federal não é função do vereador Éder Borges, não é função dessa casa e não faz sentido algum. É isso que será votado hoje e é isso que a população de Curitiba entenderá sobre essa Câmara. Temos a parte, vereador Rodrigo Marcial. Obrigado pela parte, vereadora Laís. Eu divirjo de Vossa Excelência acerca de ser competência ou não da Câmara Municipal fazer moção de protestos a assuntos que impactem a esfera estadual ou a esfera federal, como nesse caso, em especial pelo fato de que são muitos alunos curitibanos que estudam na Universidade Federal do Paraná, como já fui, inclusive, um deles. Fiz Direito na Federal, depois fiz o mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, instituição da qual a senhora é egressa também, e considero que há mérito nesta alegação, neste requerimento feito pelos vereadores Éder, Carlise, Guilherme e Renan, Kilter e Renan, porque entendo que a língua portuguesa é uma língua muito difícil. É muito comum percebermos erros na linguagem, mesmo daqueles que são mais capacitados nela, que têm maior quantia de estudo. E a linguagem neutra, ela apenas dificulta, ao meu ver, este ensino e essa transmissão da língua portuguesa. E me pega de espanto que esta pauta da linguagem neutra é uma pauta que sequer vem do Brasil, ela vem de fora do Brasil. É um movimento que surgiu nas universidades americanas e da esquerda yankee a gente tem agora esta imposição de uma discussão que em muitos momentos não nos toca. E, contudo, é sim propagada na Universidade Federal do Paraná, e não apenas ela, mas ideologias político-partidárias. O Éder bem lembrou da minha época ainda de estudante, que eu fui fundador do Grupo de Estudos Liberalismo e Democracia, fui presidente do Partido Democrático Universitário, e uma das minhas principais bandeiras, e é por isso que eu estou me manifestando agora, enquanto presidente do PDU, que disputava o centro acadêmico lá na Universidade Federal do Paraná, no curso de Direito, a gente defendia o fim da intromissão de movimentos políticos na Universidade Federal. Eu não era um representante da direita quando era presidente do PDU, quando a gente disputava o centro acadêmico. A gente era representante dos alunos. Estávamos preocupados justamente em promover a melhor educação possível, naquele caso, no curso de Direito. Assim como entendo que na Universidade Federal do Paraná deve se preocupar com a melhor educação possível para todos os alunos da universidade. E entendo que esse tipo de posicionamento dentro de uma organização pública realmente remete a uma ideologia político-partidária que, ao invés de incluir, que é o pretexto da linguagem neutra, acaba justamente excluindo aqueles que, primeiro, não têm proximidade com a elite acadêmica, que somente ela se preocupa com esse tipo de discussão, e, segundo, acaba realmente dificultando a compreensão e a transmissão do conhecimento, que é a tarefa primordial da universidade. Universidade, aliás, que nasceu lá em 1912, sequer como instituição pública. A Universidade Federal do Paraná era antes, e pouca gente sabe disso, Universidade do Paraná era uma instituição privada, que foi federalizada só em 1950. É sim possível ter excelência, ter uma instituição importante para o nosso país, sem a necessidade de dispêndio de dinheiro público. Felizmente, existe a Universidade Federal do Paraná hoje, mas temos sim que ter condição de criticar essa instituição quando necessário. E a verdade é que a produção científica brasileira é praticamente desprezível em relação à produção científica mundial. Nossas universidades não produzem conteúdo de excelência e o excesso de politização, no meu entender,
é sim parte do motivo pelo qual isso acontece, para que possamos alcançar a excelência, para que possamos alcançar a melhoria na condição de vida das pessoas por meio da pesquisa e da educação. E por isso, justifico e peço o voto dos nossos colegas vereadores favorável a essa moção de protesto. Muito obrigado ao à parte, vereador, apesar da discordância das nossas visões. Disponha, vereador. Eu gostaria de pontuar o fato de que o pequeno expediente e o grande expediente, a gente poderia chegar nele se a gente não gastasse tanto tempo na segunda parte da ordem do dia, é feito justamente para que todos os vereadores exponham tudo que gostam, não gostam, desgostam, entendem, não entendem, sobre qualquer temática. Então, acho que poderíamos deixar de lado esse péssimo hábito de, como eu sempre digo, dar balão no regimento e usar o regimento da forma que lhe cabe. Temos mais à parte, vereador Renan Sesquim. Vereadora Laís, obrigado pela parte, pela gentileza. Aqui, de forma rápida, novamente, eu queria deixar bem claro que só não entende quem não quer, quem defende a linguagem neutra, que a moção é muito clara. Nós somos contra a propagação da linguagem neutra dentro da UFPR. A pauta aqui, como disse o vereador João Bétega, é o analfabetismo, sim, o uso incorreto da língua portuguesa. Então, ela quer dizer sim e é de atenção da Câmara Municipal de Curitiba. E eu trabalho com as pessoas com deficiência há quase 10 anos. E essa linguagem neutra de inclusiva, ela não tem nada, pois ela exclui as pessoas com deficiência. É bom a gente deixar bem claro isso também. E deixar mais uma vez bem claro que nós não somos contra o UFPR. Jamais. Trata-se de uma universidade, uma instituição centenária que é orgulho de Curitiba e do Paraná. Só com muita tranquilidade, muita calma, deixar bem claro que a moção, sim, é contra o uso da linguagem neutra, que de inclusiva não tem nada. Obrigado, vereadora, pela parte. Gostaria só de fazer um contraponto adicional à questão que o vereador Rodrigo Marcial levantou sobre a produção acadêmica da Universidade Federal do Paraná. A produção acadêmica da Universidade Federal do Paraná é uma produção acadêmica de excelência e invejável. É uma das universidades mais produtivas do país e isso não pode ser questionado em momento algum. Gostaria de passar o à parte para a vereadora Wanda de Assis. Obrigada, vereadora Laís. Eu tinha me inscrito ainda na fala do vereador Olímpio para dizer que a professora citada por ele, a Ana Lúcia Guedes, quando trata da questão da defasagem, ela aponta que essa defasagem é devido às desigualdades socioeconômicas históricas no nosso país e ela afirma que a saída, a superação dessa defasagem vai acontecer quando tiver mais investimento no ensino público e de qualidade. Então, só reforçando que todo esse debate aqui poderia estar sendo bem utilizado para a gente defender a educação básica, pública e de qualidade, assim como defende a professora Ana Lúcia Guedes. Fico pensando mesmo qual é nosso empenho, nossa preocupação aqui em olhar para a qualidade da escola pública em Curitiba. Recentemente discutimos aqui nessa casa o Vale Creche. Acho que nós devemos nos ocupar de acompanhar esse processo de acesso às crianças às creches e cuidar da construção das creches públicas prometidas pelo nosso prefeito Eduardo Pimentel. E, vereadora Laís, quero dizer para você e para as demais, que a Universidade Federal do Paraná, como outras universidades públicas, elas são autônomas. Elas são autônomas. Os dirigentes dessas instituições são eleitos e eleitas. E a última vez que interferiram na autonomia da universidade pública foi na ditadura militar. Depois disso, as universidades seguem autônomas. O ex-presidente Bolsonaro tentou interferir, não conseguiu. Ele tentou interferir na lista tríplice, na forma de indicação dos reitores. Então, ressaltando que essas conduções das universidades públicas, elas representam um projeto eleito, assim como nós aqui. Então, é por isso que, na qualidade também de vereadora eleita, representando um projeto, vou falar todas, todos e todes, sempre. Vou falar,
Vou defender o projeto para qual fui eleita, de defender o direito das mulheres, das populações periféricas, negras, da juventude. Vou defender que o que muda a qualidade de vida da juventude, da classe trabalhadora, é o fim da escala 6x1. Isso sim vai possibilitar qualidade de vida, isso vai possibilitar ingresso na universidade, condição de vida. Se é para falar de como a gente pode ter maior rendimento humano, que passa pela universidade pública, eu quero incluir o debate do fim da jornada 6x1, que tem total relação com a condição de vida da juventude pobre, periférica e das mulheres do nosso país, da nossa cidade. Parabéns às pessoas que hoje defenderam a universidade pública aqui, porque ela foi atacada sim. Embora se utilizando aí que o debate era sobre a linguagem neutra, estão aqui querendo difamar, desqualificar, quando trouxeram vídeos que expõem nossa juventude, quando fizeram falas horrorosas dizendo que a universidade não cumpre o seu papel, é desqualificação sim. Isso é muito ruim, mas já foi bem dito aqui que não passarão. Esses que atacam a escola pública, a universidade pública, o direito de liberdade, o direito de respeito às pessoas, não passarão. Nós estamos aqui para defender o direito das pessoas. Inclusive, nessa universidade, na nossa Universidade Federal do Paraná, nós temos, para nosso orgulho, uma pró-reitora travesti, negra, que discute o papel da inclusão. Sim, nós temos programas na universidade que discute gênero. Nós temos grupos de pesquisa que discutem gênero. Nós tivemos, no dia da posse dessa nova reitora, na vice-reitora da universidade, o anúncio de que foi criada uma ouvidoria feminina, de que vai ser criado um hospital da mulher na universidade. Então, nós estamos avançando porque a Universidade Federal do Paraná está tomada de povo, graças à luta da classe trabalhadora. Dentro da Universidade Federal do Paraná, nós temos jovens negros, jovens pobres da classe trabalhadora, que estão fazendo a diferença, e talvez isso incomode muito, porque a classe trabalhadora defende democracia, liberdade, inclusão, justiça social, defende realmente a universidade pública e de qualidade, faz ela acontecer. Então, parabéns para a Universidade Federal do Paraná, viva a democracia. Obrigada, vereadora Wanda. Nós temos mais 3 apartes. Eu vou inverter a ordem desses apartes. Pedir primeiro para o vereador Éder Borges falar em 30 segundos, vereador da Costa em 1 minuto e finalizar com a professora Ângela. Muito obrigada. Mas por que menos para mim, vereador? Eu me sinto... Você já falou muito, Éder, hoje. Eu me sinto aqui preconceitualizado. Não, só agradecer por discutir a moção inútil. Vereadora, nós já estaríamos em casa se não fosse essa moção. Não teve nada hoje relevante aqui na sessão, absolutamente nada. Se não fosse isso, nós já estaríamos fazendo outra coisa. A sessão teria terminado hoje 9h30 da manhã, mas mais ou menos, se não fosse essa moção. Então é importante sim, porque isso foi assunto no Brasil inteiro, tá? E é uma coisa que é importante. E torno a dizer, venho aqui defender a universidade pública. O que eu sou contra é o uso de linguagem neutra e ideologia em linguagem pública. E se algum veículo de imprensa publicar o contrário, é porque é mídia marrom, picareta e vai sofrer ação. Obrigado pela parte. Vereador da Costa, por gentileza. Obrigado, vereadora Laís Leão, pela parte. Você sabe que eu sou um defensor também de que essa casa use o seu tempo da melhor forma para realmente discutir pautas que tragam benefícios para a população da nossa cidade, da cidade de Curitiba, mas acredito que esse tema é sim um tema importante, porque estamos falando de educação. E a educação é o futuro do nosso país. Inclusive, o presidente Lula, uma vez, num pronunciamento, disse que quanto mais a pessoa estudava, menos ela votava no PT.
Então, eu acho um absurdo a Faculdade Federal, o ataque não é contra a Universidade Federal, mas sim nesse ponto, onde ela utilizou das suas plataformas digitais, do seu canal oficial de comunicação, para propagar o uso da linguagem neutra, e isso realmente não está correto. Eu acho que você quer ensinar o filho, ou quem quer que seja, quer falar de linguagem neutra, que fale em suas redes sociais, mas não uma universidade federal. Agora, é inadmissível realmente que a universidade tenha feito isso, assim como uma vereadora, também muito me estranha, uma vereadora de esquerda, que é professora, assassinar a língua portuguesa. Ela falou que a língua portuguesa é uma linguagem viva, mas a linguagem neutra, o pronome neutro, vem para matar, para assassinar a língua portuguesa, não para trazer vida. Obrigado. Vereadora professora Ângela, para finalizar os apartes, por favor. Bom, eu acho que o que envergonha, né, não é a universidade permitir o uso do TODES, né? O que envergonha são essas ações de vários vereadores que vêm se mostrando bastante contrários à cultura, à diversão, ao lazer nessa cidade, que ficam querendo ditar, né, o que é erudito, o que é popular e que só uma coisa pode e a outra não. Eu acho que isso é uma coisa que envergonha absurdamente, ao meu ver. E eu acho graça, né, que eu fiquei pensando assim, que eu acho que o primeiro vídeo do João Bétega não ficou bom, porque aí ele se inscreveu para falar exatamente a mesma coisa, né, para fazer propagandinha do que ele tem feito contra a prefeitura. Ele está gostando muito de falar, né, que ele é contra a prefeitura, que ele fez isso, que ele fez aquilo, e acho que o vídeo, o primeiro, não ficou legal. Ele falou de novo exatamente a mesma coisa. E eu, na verdade, me inscrevi agora para o principal, que é para fazer uma defesa da escola pública, gratuita e de qualidade. Eu não admito que quem não pisa numa escola pública, da prefeitura mesmo, se inscreva para falar absurdos, mentiras, inverdades a respeito da escola. A escola de primeiro ano a quinto ano, que compete à prefeitura, eu desafio vocês a encontrar, né, isso que vocês ficam falando aqui, que se ensina linguagem neutra lá. Eu desafio vocês também a provar que é na escola pública que se dá esses problemas, aos quais se chega na universidade, e daí o aluno está tão mal formado, qualificado, e que por isso ele começa a não saber interpretar um texto, coisa assim. Eu acho inadmissível você jogar nas costas de trabalhadores da educação a responsabilidade por péssimas políticas públicas, por falta de investimento, por precarização da educação. E aí vocês vêm jogar nas costas dos professores, né, todo esse problema da educação, dizer que eles não são bem formados, que eles não sabem interpretar um texto, né? E vou falar uma outra coisa também. Eu acho engraçado que o TODES incomoda, mas se você pegar o grupo de WhatsApp dos próprios vereadores dessa casa, lá diz assim, ô presida, no Zap. Isso, nossa, normal, né? Aí é disso que eu estou falando quando a língua portuguesa é viva. Nós entendemos o que o outro está falando. Outra coisa, a linguagem neutra, ela já foi usada, a delegada Tatiana, em Enems, em vestibulares, sim, tá? Já teve discussões a respeito. Sim, Kilter, não faça cara de espanto, inclusive 30 segundos. Inclusive na gestão do ser mitológico de vocês lá do Bolsonaro, né? Vereadora, eu vou ter que te interromper. Então, assim, a língua portuguesa é viva, ela se Vereadora, modifica. eu vou ter que cortar o seu parte, porque eu preciso finalizar minha fala e só tem 10 segundos. Obrigada.
Eu gostaria de finalizar aqui lembrando da liberdade de cátedra. A universidade tem autonomia de produção de conhecimento e controlar a universidade e seu pensamento parece alguma coisa muito Idade Média. Obrigado, vereadora. Continua em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Para formular requerimento, vereadora Laís Leão. Eu gostaria de fazer requerimento de voto nominal. Obrigada, presidente. Vereador Éder Borges, para formar requerimento? Para encaminhar. Encaminhar a votação. Então, antes do requerimento da vereadora Laís, vou colocar para encaminhar a votação o vereador Éder Borges. Obrigado, presidente. Então, já discutimos bastante. Resumindo aqui, para deixar tudo muito claro. Então, primeiro, é nossa função, sim, trazer essa discussão à casa. Se não fosse por esse requerimento, a sessão teria terminado 9h30 da manhã, 10 horas no máximo. Tá? Então, porque é importante, sim. E quem acha que não é importante, então que traga discussões importantes a essa casa. É simples. Encaminho, então, voto favorável, porque está muito clara essa moção. É contra o uso de linguagem neutra e de ideologia na estrutura da UFPR. E é justamente em defesa da honra da Universidade Federal do Paraná, esse grande patrimônio paranaense. Então, agradeço a discussão, voto sim, muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar a votação, o vereador Da Costa, líder do bloco. Obrigado, presidente Tico Kuzma, pela palavra. Eu peço aos vereadores do meu bloco que votem a favor sem medo nenhum. Por mais que tenham pedido o voto nominal, aí não tem problema. Acho que está bem claro que ninguém aqui é contra a Universidade Federal e sim contra o uso do pronome neutro, que vem para assassinar a língua portuguesa. Então, sem medo nenhum, oriento os vereadores do meu bloco que votem favorável a esse repúdio aí. Encerrado o encaminhamento, vou colocar em votação o requerimento da vereadora Laís Leão, que solicita votação nominal. Vereadores favoráveis à votação nominal permaneçam como estão, contrários levantem a mão. Aprovado. Então vamos à votação nominal. Vereador Éder Borges, por gentileza. Você não precisa verificar quórum, né? A votação nominal já será verificação de quórum. Então coloco em votação o requerimento. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos no painel. 20 votos sim, 5 votos não. Aprovado o requerimento.